Quem cala, consente. Uma abordagem crítica, reflexiva e descontraída da política brasileira. Com Renato Rodrigues. Quem cala, consente. Queridos ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quem Cala, Consente. E hoje, uma edição super especial, uma parceria do Programa de Extensão Observatório de Cidadania e Relações de Poder com o nosso podcast Quem Cala, Consente. Nós vamos realizá-lo em 2 blocos. Nesse primeiro momento, está aqui presente conosco a doutora Gimima Silva. Ela é doutora em Antropologia e professora do quadro permanente de docente do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Ciências Humanas e também é coordenadora do Programa de Extensão Observatório de Cidadania e Relações de Poder. Doutora Gimima, tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, Renato. É um prazer participar deste projeto, no podcast Quem Cala, Consente, que eu já tenho acompanhado até aqui, e agora numa parceria, que acreditamos que vai ser muito frutífera, iniciando hoje com a atividade do podcast, com áudio e com vídeo, que vai ser armazenado aqui na nossa TV PPGIC. Muito grata pelo convite. E também, abrilhantando aqui o nosso podcast, convidamos e aceitou o convite de estar aqui conosco a professora doutora Fátima Lima. Ela é antropóloga, feminista, pesquisadora de temas sociais alinhados ao feminismo negro e atua nos programas de pós-graduação em Linguística Aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e de Relações Étnico-Raciais do Cefet do Rio de Janeiro. Professora, seja bem-vinda ao nosso querido Amazonas e ao podcast Quem Cala, Consente. Eu começo lhe perguntando o que lhe motivou ou o que lhe inquieta a pesquisar sobre o feminismo, a temas ligados à sexualidade e, sobretudo, a abordagem voltada a mulheres negras. Olá, todas e todos. É uma honra enorme estar aqui, é uma honra enorme estar nesse podcast, uma conversa necessária, e fundamental para a gente. Eu começaria dizendo que estou justamente aqui porque não calo e nem consinto. Gosto muito da provocação desse podcast, Quem Cala, Consente. Nós estamos aqui porque nós não nos calamos e o consentimento na ordem da violência não faz parte da gente. Eu diria para você, Renata, e aqui para a professora Gimima também, nessa conversa, que eu não consigo vislumbrar na minha vida quando é que esse tema aparece. Eu penso que desde quando eu me entendo como pessoa nesse mundo, o tema das desigualdades raciais, sociais, de gênero, as violências, ela é um tema na minha vida. Então, claro que ela é um tema que vai me constituir enquanto uma professora, enquanto uma professora universitária, mas ela é, antes de tudo, um tema da minha vida. Eu não conseguiria estar na vida de uma outra maneira. Eu tenho lembranças da infância e da juventude, onde as formas de opressões, seja elas quaisquer que sejam, eram para mim inconcebíveis. Eu acho que, pelo menos, ver o mundo com a possibilidade que ele seja menos tão violento, seja menos desigual, tem sido uma marca na minha vida, tem sido uma marca também na minha produção acadêmica, na forma como eu atuo, na forma como eu estou na docência, na pesquisa e na extensão. Eu diria que a gente pode pensar o feminismo, e principalmente o feminismo negro, que é o lugar no qual eu me alinho, muito mais como uma prática do que como uma teoria. É claro que existe hoje um campo de estudo, a gente vive um boom de traduções, não tem hoje quem não conheça Angela Davis, quem não conheça Patrícia Hill Collins, quem não conheça Bell Hooks, mas precisamos talvez conhecer mais a Lélia Gonzalez, que é a nossa grande referência
né, para pensar realmente um pensamento racial, um pensamento racial negro. Podemos pensar também aqui nas produções das mulheres indígenas também, nas mulheres das florestas, ou seja, o feminismo, e principalmente o feminismo ou os feminismos negros, porque eu não gosto só de chamar o feminismo negro, porque não tem um feminismo negro apenas, né? Ele é, antes de tudo, uma forma política, ética e estética de estar no mundo. E não é uma forma só das mulheres. Como disse Bell Hooks, o feminismo é para todo mundo, e é para todo mundo mesmo. Porque o feminismo, e principalmente o feminismo negro, ele carrega, e aí eu vou agregar também aqui, os feminismos indígenas, se a gente for pensar assim, ou também um pensamento e a praxis e a organização das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, das mulheres ribeirinhas, das mulheres das florestas ou da floresta. Essa posição ocupa, frente ao mundo, o vislumbramento de um outro mundo, de um outro projeto de sociedade, de um outro projeto societário, de uma outra forma comunal de organização. É claro que eu exerço uma teoria feminista negra, mas o feminismo é, antes de tudo, uma prática. Então, ele está na minha vida desde sempre, quase já aos 50 anos de idade, mas ele está na minha vida acadêmica desde quando eu comecei a fazer o curso de Ciências Sociais. Claro que depois ele vai se definir enquanto um campo epistemológico, um campo metodológico, um campo metodológico interseccional, mas ele é muito maior do que isso. Hoje, né, me pensar uma feminista negra, uma feminista contracolonial, é muito mais uma necessidade de estar nesse mundo e de viver de uma forma diferente. Então, é quase impossível dizer, e ele está no ativismo, antes de tudo. Eu também estou no ativismo de mulheres negras. Eu faço questão de não separar a vida acadêmica da vida ativista, né? Ou fazer um ativismo na academia. Doutora Fátima, a senhora fala muito bem, com muita alegria da vida acadêmica. Eu lhe pergunto, a cor da sua pele foi motivo de algum constrangimento dentro desse ambiente acadêmico? Então, eu sou uma mulher negra, como a gente diz, eu sou nordestina, né? Estou há 14 anos do Rio. Tem um processo também de enegrecimento, eu acho que o Brasil está vivendo isso, né? O Brasil está vivendo um grande momento, a gente vê pelos dados, inclusive, do aumento da população, inclusive preta, né? Mas na minha certidão de nascimento eu estou lá como mulher parda. Mas como disse Lélia Gonzalez, né, a gente se torna negra, Lélia, a Neuza Santos, né? E eu sou uma negra de pele clara, como a gente costuma dizer. Claro que eu reconheço desde sempre que isso me coloca numa situação muito privilegiada, frente a outras colegas, a outras mulheres, principalmente, de uma pele mais melaninada do que a minha. O que não quer dizer que não haja preconceito. Mas os preconceitos que eu enfrentei e que eu tenho enfrentado, ele tem a ver com a minha cor, ele tem a ver com a questão de gênero, por ser mulher, ele tem muito a ver com a questão nordestina também. Olha só, são 14 anos que eu moro no Rio e eu tenho uma impressão muito ainda marcada, e vou ter essa marca, porque é uma marca indelével, né, pelo sotaque. Ainda tem a questão da sexualidade, da construção da identidade de gênero, tudo isso forma um conjunto que, obviamente, eu tenho milhares de episódios discriminatórios para contar, né? Mas eu também nunca liguei muito para isso, não. Tá? Eu sempre mantive minha cabeça firme, né? Mantenho o meu ori, como a gente diz, firme, né? Me calço, né? Também de um debate, que é o debate que me interessa, né? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, mas, antes de tudo, eu acredito na vida, né? Me tomo pela vida das pessoas, né? E esse preconceito fica muito mais hoje, eu diria, de uma forma velada, né? Eu tenho me considerado mais protegida. Então, também vamos dizer que eu também aciono as proteções, eu aciono os coletivos com quem eu quero estar, eu aciono, mas é óbvio que a universidade, a academia, é um lugar extremamente violento. As experiências que eu tenho acompanhado,
As experiências que essa juventude que tem ocupado as universidades, essa juventude que tem sido atravessada por um processo muito grande de vulneração. A comunidade LGBT, principalmente a comunidade das travestis e das trans, as mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres quilombolas, e uma universidade que tem sido ocupada cada vez mais por pessoas, né, atravessadas pelo classismo enquanto opressão, ela tem, né, recebido tem sido extremamente violento. Eu acompanho em vários lugares, tanto na graduação quanto na pós-graduação, inúmeras narrativas de violência, ainda mais de violência hoje muito sutil. Eu acho que tem um nano-preconceito, tem um nano-racismo, né, que é quase visível, né, e é extremamente maléfico. Então, eu não posso nem falar o tema do assédio, né, o tema do assédio, que está junto ali com o preconceito, que está junto com esse nano-preconceito, né, com esse nano-racismo, numa sociedade cada vez mais meritocrática e um projeto cada vez mais neoliberal. Óbvio que hoje o grande enfrentamento nosso, que ocupamos a universidade de um outro lugar, desse programa aqui, né, de toda parceria, de todo o processo que a gente está vivendo aqui, inclusive aqui na Estadual do Amazonas, é realmente enfrentar as violências cotidianas. E elas são veladas. Ela vem muito se você é capaz de fazer ou não. Né? Ah, será que vai ter tempo? Ah, será que vai conseguir? Ah, mora muito longe. Será que isso é para você? Né? Então, todos esses nano-preconceitos, que são nano-racismo, é um debate que a gente faz hoje muito, ele está aí. Então, claro que ela é violenta comigo, ela é violenta com as nossas estudantes, com os nossos estudantes, e a gente precisa criar formas não singulares, mas, antes de tudo, coletivas, de responder a essas violências. Então, eu também me aquilombo. Isso aqui é um quilombo. Eu não chego aqui à toa. Eu não chego à toa na Estadual do Amazonas, eu não chego à toa no programa interdisciplinar e ciências humanas. Eu não chego à toa. Né? Eu chego nesse lugar porque eu sei que ele é quilombo, eu sei que ele é aldeia, eu sei que ele é matilha, eu sei que ele é ajuntamento. Né? A gente pode usar milhares de nomes que a gente... Eu sei que ele corre entre rios. Então, assim, então também não chego. Então, eu estou aqui do seu lado e do lado da Jemima, eu sei que eu estou no lugar que é um lugar que faz corpo a essa violência toda. Mas, claro que a violência toda instante, né? Se é um corpo que se opõe à cis-heteronormatividade, já é se colocar no mundo como um corpo exposto à violência. Não tem como. Professora Fátima, todas essas experiências, né, elas dizem respeito à realidade de uma sociedade que, historicamente, né, é desigual. Né? E, recentemente, a gente ouve, né, o atual chefe de Estado falar, né, um discurso muito bem pensado, né, com essa temática da desigualdade, e dizer que há uma intenção, né, em combater a desigualdade racial também. E você tem uma atuação num programa, né, de relações étnico-raciais. E eu sei que é uma iniciativa que ela é bem diferenciada do que a gente usualmente, né, conhece no ambiente acadêmico. Você pode falar um pouco sobre essa experiência no programa de pós-graduação em relações étnico-raciais, no Cefet do Rio de Janeiro? Sim, perfeito. Eu concordo plenamente com a afirmação do nosso chefe de Estado, né, antes de chegar no programa de pós-graduação em relações étnico-raciais, porque eu não tenho a menor dúvida, que o grande enfrentamento dos Brasis, como eu gosto de falar, é o enfrentamento étnico-racial, atravessado pelo classismo, pelas opressões de gênero, sexualidade, território e por aí vai. Eu acho que nós temos uma dívida enorme com os povos originários, uma dívida enorme com as comunidades negras, e esse Brasil, ou esses Brasis, precisa acertar essa conta. Então, na hora que eu coloco a possibilidade de construção da igualdade racial como uma espinha, né, dorsal, vou dizer assim, eu estou assumindo publicamente no discurso que o nosso problema, antes de tudo,
é racial e classista. Para não ficar se vem classe na frente ou se vem raça depois. É racial classista. Quando a gente está discutindo Venezuela, eu estou falando de racismo. Quando eu estou discutindo o Haiti, eu estou falando de racismo. Quando eu estou discutindo a questão das comunidades indígenas, quilombolas, eu estou falando de racismo. Quando eu estou discutindo a questão negra, eu estou falando de racismo. Quando eu estou discutindo a branquidade, ou a brancura, ou a hegemonia da brancura, eu estou discutindo também processos de racialização. O processo de racialização não é só apenas a questão étnica, ou as etnias, ou a racialidade, né, antinegra, como a gente chama. Pensar o racial é pensar essa grande invenção, né, que é o grande assombro da modernidade e que é o grande alimento do capitalismo e o grande alimento do projeto neoliberal. O mundo hoje, em escala planetária, vive da subjugação racial. Quando a gente vê, né, não apenas os barcos que saem hoje da situação da Líbia, mas quando eu vejo um caminhão frigorífico, né, que atravessa do leste europeu, né, para a Europa Ocidental, né, ser aberto, encontrar ali 20, 30 corpos que vêm do leste europeu, eu estou falando de uma questão racial também. É desde a questão hoje, né, que, então, tudo isso, falar da Nicarágua, do Panamá, enfim, então a gente precisa entender essa complexidade. Né? Então, claro, né, que essa frase, e quando coloca o Ministério da Igualdade Racial, é uma convocação hoje que está alinhada com a discussão planetária e com a discussão mundial, que os grandes chefes mundiais e os grandes intelectuais estão fazendo. Esse programa, né, que é um programa que funciona dentro do Cefet, né, do Centro de Educação Federal, né, do Rio de Janeiro, é um programa que eu diria, né, para vocês que é minha casa, né, que é um lugar para mim de grande formação. Né? Eu estou lá mais ou menos há uns 5, 6 anos, além da linguística aplicada, eu acabei de ser credenciada em outro programa agora, mas o programa de relações étnico-raciais ele é fundamental. E sabe por que ele é fundamental? Porque, ao contrário das cotas, né, ele começou, logicamente, com a política de cota, 50%, 50%, eu diria hoje que ele é 90% de estudantes negros e negras. É impressionante. Nós já tivemos seleções com 200 pessoas, 250, 200, cento e tanto. Ele é um programa e praticamente 90% do público que vai acessar o programa são estudantes negros e negras. São estudantes que vêm da periferia do Rio de Janeiro, são estudantes que vêm das favelas do Rio de Janeiro, né, que vêm de processos de muita opressão. E é impressionante, eu sou testemunha disso, a qualidade dos projetos que a gente recebe, a qualidade das pesquisas, a produção do que a gente, do pensador muito, que eu gosto muito, o pensador negro americano Fred Motta, chama de um plano de estudo negro. Né? Não é qualquer professor que enfrenta dar aula num programa como esse, não, porque os estudantes já chegam sabendo muita coisa, ele já sabe de pan-africanismo, né? Ele já sabe né, com a questão de toda a política da tradução que a gente tem, com a questão das mídias digitais, né, com a questão, inclusive, da própria música negra, da black music, do hip hop, né, enfim, de todo o processo que a gente chama de letramento racial, mas é maior do que isso, esses estudantes chegam extremamente atuantes dentro do espaço da formação. É impressionado, eu sempre digo que, né, que é um espaço muito protegido, né? Dar aula no PPRE é uma coisa impressionante, porque é uma explosão muito grande de um processo de formação. Saem teses incríveis, a gente tem feito trabalhos impressionantes, né? Impressionantes, trabalho onde a vida e a própria produção acadêmica são inseparáveis. Então, essas experiências, claro que tem pessoas não negras, mas ele é hegemonicamente de 80% a 90% o nosso, ao contrário do corpo de professores. Então, quem move esse programa e sustenta ele, né? Inclusive agora passamos de 3 para 4, claro que é uma produção acadêmica, mas é antes de tudo também a força dos estudantes e das estudantes negros e negras que tem sustentado. Essa assim, nota? Não, a nota, mas mais do que a nota, porque a nota é um reflexo de uma produção coletiva. Acreditar fortemente que a gente precisa fazer uma reparação epistêmica, né? Que não tem mais como você
fazer qualquer disciplina, né? Por exemplo, meus cursos todos que eu dou, tudo que eu uso é praticamente 100% de autores e autoras negros, indígenas e latino-americanos, né? Então, imagina, eu já dei curso, né, ou africanos. Acabei de dar um curso só sobre o pensamento do Achille Mbembe, feminismo negro e decolonial, pensamento de mulheres negras. Então, eu acho que se a gente for pegar o histórico de sustentar, né, uma formação, e não é porque é nada contra as epistemologias ocidentais ou eurocêntricas, não é isso, mas é por uma posição política de que a gente precisa restituir e reparar o lugar desses saberes que foram extremamente silenciados. Então, eu acho que isso, né, promove aí um movimento que tem uma força impressionante. Professora Jemima, a senhora quer fazer alguma consideração nesse primeiro bloco? Professora? Não, se podcast pode bater palmas? Não, eu fico muito feliz, né, de a gente ter aqui essa pessoa tão comprometida, né, que é a professora Fátima, né, em debater essas temáticas, em enriquecer, né, a pesquisa acadêmica, né, e ser também uma pessoa que está, né, atuante ainda nos movimentos sociais. Então, isso nos enche de energia e de ânimo, né, para continuar nessa linha que nós temos atuado no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, né, associando a pesquisa, a extensão universitária, buscando impacto social. Então, eu só agradeço, né, por poder participar desse momento aqui, nesse podcast, nesse episódio com a professora Fátima. Muito obrigada. Beleza, a gente termina esse primeiro bloco, mas daqui a pouco tem mais.